De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Fábio Piscinato. Fábio, obrigado pela participação conosco. Bom dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho do meio ambiente. Bom, Fábio, período de chuvas, né, se aproximando. A gente tem visto aí, né, com a internet muitos vídeos de cidades, né, com ventanias um pouco mais fortes, enfim. E sempre chega a preocupação nesse momento com as árvores, em especial com as árvores de grande porte e com os cuidados com essas árvores nesse período. Isso. Então a gente já teve uma chuva aí com ventos fortes na noite de domingo para segunda, né? Então já era para ter tido também um pouco mais de chuvas, né? Nesse mês passado a gente teve menos chuva do que a média. E o que preocupa realmente são essas chuvas por causa do calor muito intenso do solo. Então você tem aí o ar quente subindo e encontra com umas massas de ar frio. Então a gente tem esses ventos mais fortes. E as árvores realmente é uma grande preocupação. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, né, durante uma ventania, quando estiver passando perto de uma árvore grande, olhar já mais prevenido para cima, para ver se não está tudo certo, né, os galhos não tem galho solto, ou mesmo os coqueiros lá do centro, né, da Praça Matriz, perceber lá se não tem folhas soltas também, né, que possam cair. Então a gente tem que redobrar aí a atenção. Perfeito. E muitas vezes a pessoa não sabe nem como avaliar a própria árvore da casa, né, uma árvore do quintal. Quais são os indícios que pode haver algum problema? Então, a gente tem espécies diferentes de árvores que têm ciclos diferentes. Então, os ipês, eles perdem as folhas, né, durante uma época aí, um pouco antes da florada deles, que foi agora em setembro, né? Então, eles perdem as folhas, parece que a árvore morreu. Não só os ipês, mas tem outras espécies que também têm essa característica, né, de perder as folhas. Então, se é uma árvore perene, que nem o oiti, né, que tem bastante plantado hoje nas calçadas, né, da cidade, ele não perde as folhas. Então, se você vê que as folhas começam a morrer, as folhas começam a secar, né, os galhos começam a cair mais do que o comum, então é bom já dar uma olhada para ver se ela realmente está saudável. Então sempre observar principalmente as folhas, né? Se é uma árvore que não perde folhas e começa a perder folhas, ela pode estar com algum problema. Perfeito. E o interessante é que se trate esse problema, né? A gente vê muitas vezes as pessoas removendo as árvores sem ter conhecimento, sem uma avaliação especializada. Isso, então já começa desde o plantio, né? Um plantio errado, a escolha da espécie, né? Às vezes a espécie não foi bem adequada para o local onde ela vai ficar, então é uma árvore que cresceu muito, ou uma árvore que foi plantada errada e as raízes começam a estourar a calçada, né? Então aí a pessoa tira. Se ela foi plantada certa, né, a espécie correta e foi plantada da maneira correta, normalmente não tem por que tirar, né? Então é só se ela desenvolver alguma doença ou de repente ali apareceu alguma praga, né, alguma coisa aconteceu com ela e é o que eu falei, né, prestar atenção nas folhas. Se vê que as folhas estão caindo ou que os galhos estão secando, né, aí infelizmente tem que fazer retirada. Salvo isso, não tem por que tirar a árvore do local. Perfeito. Com relação a outra questão aí, né, que a gente pensa e observa muito na questão desse período das árvores, que são as próprias folhas que você coloca no cuidado com calhas, no cuidado com ralos, né, que também é uma coisa a se observar. Isso. Então, fazer uma manutenção ali, se vê que vai chover, ou se vê que hoje nós temos previsão de chuva para hoje, né? Se tiver folhas na calçada, já procurar varrer, porque não só as calhas, mas a rede, a galeria, né, de águas pluviais também, né, podem entupir, né? Então, tirar o máximo de resíduos que conseguir da calçada, né, da via pública, para esse lixo não ir para a boca de lobo, né, para os bueiros, para não ter problemas, né, nos bueiros, né? Dentro de casa também, né, o mesmo cuidado para não entupir os bueiros da casa e as calhas, sempre ficar de olho. Agora que vai começar um pouquinho mais as chuvas, né, já dá uma olhada nas calhas, ver se está tudo certo, se não tem nada obstruindo, né, a passagem da água. Perfeito. A Cida aqui do Jardim Elisa, ela diz que tem uma mangueira em casa que fica carregada, mas não consegue segurar as frutas. Ela pergunta se pode ser algum problema.
Normalmente faltas de nutrientes no solo, né? Então agora que já está com os frutos já aí caindo, não tem muito o que fazer. Mas na época da florada, né, tem alguns adubos, o NPK, né, o fósforo, potássio e sódio. Então eles têm as concentrações para árvores frutíferas, né, o 20-0-20 já é interessante, mas isso na época da floração, um pouco antes da floração, já é interessante fazer essa adubação e depois ir acompanhando. Então normalmente as árvores em espaço urbano, elas acabam sofrendo por causa de falta de nutrientes nos solos, né? O solo na área urbana acaba ficando muito pobre, né? Porque não tem ali folhas que estão forrando o chão. Se a gente pensar numa floresta, né? A gente tem uma adubação, um ciclo natural da floresta. Os galhos caem, apodrecem e viram adubo de novo para o solo. Então, como isso não acontece na cidade, a gente tem que fazer essa adubação artificial. E é interessante pensar nisso, né? O quanto muitas vezes a gente faz uma manutenção até do próprio quintal de uma maneira errada, né? Porque a gente vai tirando toda a matéria orgânica, né? Limpa a folha, corta a grama e não repõe, né? Não aduba e muitas vezes poderia até compostar essas folhas e reutilizar no próprio quintal. Com certeza. Então, a terra batida, né? Só a gente passar em áreas de terra batida não cresce, né? E se você ficar varrendo, um matinho que nasce ali você arranca e vai tirando sempre, a terra vai ficar estéril, né? Ela vai ficar morta. Então a gente tem que tomar esses cuidados aí, né, se a gente quer ter alguma coisa em casa, um canteiro, né, então a gente tem que tomar esses cuidados aí, e a compostagem, né, com essas folhas sempre é bem-vindas, né. Então deixar folhas secas em volta do pé da árvore, né, do tronco da árvore, isso ajuda a manter a umidade do solo também. Então se tem essa possibilidade, né, se não é aquela árvore que está estrangulada pelo cimento, que acontece muito na área urbana, né, as árvores elas vão crescendo, o quintal, né, vai aumentando ali o cimento e fica só realmente a abertura onde está a árvore, né? Isso não é bom, e mesmo para infiltração de água e adubação. Fábio, nós falávamos no início aí a respeito da questão do período de chuvas de outubro que está abaixo da média. Isso. Então, se a gente for pegar a média aí dos últimos anos, que está aí por volta de 100, 150 milímetros, o mês de outubro desse ano ficou nos 46 milímetros. Então ficou muito abaixo da média, né? Isso é uma coisa preocupante. Vamos torcer agora para o mês de novembro, né? A média do mês de novembro chega perto dos 200 milímetros. Então vamos torcer para ficar perto dessa média. O mês de dezembro também se mantém mais ou menos perto dos 200 milímetros, né? Então torcer para ficar realmente na média das chuvas para a gente não ter prejuízos maiores. Uhum. Um outro fator que a gente observa, né, é a questão agora do período apropriado para o plantio, né, que seria esse período. Muitas vezes a gente comete o erro, né, de plantar muitas árvores no dia da árvore, que é setembro, num período sem chuvas, né, e acaba perdendo muitas mudas. Agora é a hora. Agora estamos na hora do plantio, aí, não só das árvores, né, mas quem tem hortas, né, em casa, quem cultiva plantas em casa, também é um momento bom, né, para plantar por causa das chuvas naturais. Que por mais que você regue com mangueiras, né, não é a mesma coisa da chuva, né? Então se você rega com uma mangueira, faz um buraquinho para ver até onde a água infiltrou, espera uma chuva e faz um buraquinho e vê até onde a água infiltrou, a chuva é muito mais eficiente, né? Então a gente realmente precisa das chuvas e a gente tem que tomar o cuidado também das épocas de plantio, né? Nem a gente estava falando aí do dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, mas é o final do inverno, ainda as chuvas, né, vão demorar um pouquinho para começar. As médias, né, aqui na nossa região do mês de setembro são baixas, né, as médias de chuva aqui na região, na época de setembro, é muito baixa ainda, então a gente tem que esperar um pouquinho para começar o plantio. Perfeito. Fabiana aqui, né, colocando nesse período específico. É um período para plantio, mas no caso que você falou aí, para adubação, para preparo do solo, é ideal ou não, ou só em alguns casos? A adubação, ela sempre você tem que ver o vegetal, né? Se ele realmente está precisando de alguma adubação ou não. Então a adubação é sempre importante, mas lembrando, principalmente adubos químicos em excesso podem matar a planta. Né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com os adubos químicos. Adubo orgânico não tem tanto problema, né? A gente sempre colocar adubo orgânico.
tendo cuidado aí para se for esterco, né, ele está bem curtido, ele não pode estar fresco, né, então você acaba comprometendo a planta também. Mas o adubo químico em excesso, então é sempre ver as folhas estão verdes, né, a árvore está frutificando, até a pergunta anterior, né, da frutificação, às vezes a falta de chuva, né, desse mês de outubro, né, contribuiu aí para a queda dos frutos também, então ver se ela está com uma umidade boa de solo, ver se as folhas não estão ficando amareladas, né, ou um verde mais claro, aí cada cor de folha, isso a gente acha até tabelinhas na internet, né? A cor da folha e qual que é o nutriente que está faltando, né? Então, dependendo da cor que a folha fica, ela está faltando nutriente. Então, você acha tabelinhas na internet aí mostrando, né? Cada planta e o que ela está precisando de nutriente. Perfeito. Também com relação aí à escolha da planta correta, né? A gente falava no bloco passado das árvores, que muitas vezes a pessoa planta a árvore na calçada ou enfim, ou na casa, sem pensar no perfil dessa árvore no futuro. Exatamente. Então, sempre que algumas pessoas vão até o viveiro lá no Bateia, né, para comprar mudas, eu pergunto onde que essa árvore vai ser plantada. Né? Normalmente, as pessoas que vão lá, eu quero 2 árvores, eu já pergunto, né, já suspeito aí, provavelmente vai plantar na via pública. E se for do lado da fiação, né, então a gente tem os fios de telefone que são os mais baixos, eles estão aí por volta de 6 metros, né, 5 a 6 metros de altura, então você tem que plantar árvores adequadas para aquela altura para você não ter um trabalho de manutenção de poda, né, no futuro. Então o oiti que está sendo muito plantado, eu falo, né, o oiti ele aceita poda, né, você consegue podar ele facilmente depois, só que vai dar trabalho, se você plantar do lado da fiação, o oiti ele pode chegar a 8 metros de altura, né? Então ele fica mais alto do que o poste. Então é interessante você prestar atenção. Você quer ter esse trabalho? Você vai dar essa manutenção? Então coloca uma árvore aí que aceite poda, né? Mas pensando que você vai ter esse trabalho depois. E as árvores aí também que a gente dá uma ressalva, né? São as árvores frutíferas na área de passeio, porque esse fruto pode cair no chão e pode causar acidentes também, né? Às vezes uma pessoa passa, não presta atenção, pode escorregar, né? Então a gente não recomenda árvores frutíferas na calçada, né? Numa praça aí tudo certo, né? Mas na calçada não. É interessante pensar isso, né? O quanto plantar no momento certo e a árvore correta faz toda a diferença, porque a gente vê uma grande problemática na cidade toda justamente por isso, se perdem muitas árvores por plantar no período errado e depois também, né, se complica com várias árvores por estar com a árvore errada no local errado. Isso, e a manutenção, né? Então às vezes a árvore sem manutenção correta, né? E o plantio errado também já fica até uma dica, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente daqui de Batatais também, se parar lá para conversar com eles, eu acho que eles ainda têm alguns folders desses, né, mostrando você, na hora que você vai fazer a abertura, né, da cova para a árvore, deixar ela na altura do asfalto ou abaixo do asfalto e não completar de terra. Por quê? As árvores que a gente indica para plantar no passeio público, elas não soltam raízes para cima do tronco, né? Então não tem raiz tabular, né, igual aquelas raízes que vão saindo do tronco, né? Então as árvores que a gente planta na calçada, elas saem todas as raízes do solo para baixo. Então se você planta ela mais fundo, no nível do asfalto mais fundo, ela não precisa ter aqueles tubos de concreto, né, que coloca, porque as raízes vão sair dali para baixo. Então não vai rachar asfalto, não vai rachar calçada, não vai ter problema nenhum. Então ela sendo plantada na época certa, da forma correta, a espécie correta, geralmente a gente não vai ter problemas. Também é interessante se pensar na questão da composição, né? E a gente vê muito isso, né? Das calçadas que a pessoa deixa lá um espacinho mínimo de cimento para a árvore, né? Sendo que hoje a gente pode ver a composição, né? Planta um arbustinho embaixo, uma planta que resolve o problema que muitas vezes se falava da terra que sai desse canteiro e invade a calçada. Exatamente. Então a gente tem aí canteiros que ficam muito bonitos e normalmente a pessoa deixa o espaço muito pequeno para a árvore. Então o oiti, o tronco dele vai chegar a praticamente 40 centímetros de diâmetro e às vezes deixa uma abertura menor do que isso. O ideal na calçada seria um quadrado de 60 centímetros quadrados, né? E prestar atenção para a muda ficar centralizada, porque não adianta você ter esse espaço grande e colocar ela perto da guia, né? Então se ela ficar perto da guia, a hora que ela crescer em diâmetro, ela vai quebrar a guia. Então tem que prestar atenção se ela está bem centralizada. Se tiver
uma coisa melhor ainda, né? Em vez de deixar um quadrado, deixa metade da calçada, faz a metade do passeio, né? Com cimento, e deixa metade na terra, né? Planta grama e faz um canteiro, fica bonito também, né? Dá um trabalho para cuidar, claro, mas vale a pena, né? Ecologicamente a gente pensando, vale muito a pena, né? Maria Amélia perguntando, então, quais as árvores melhores para se plantar, né? O que você indica? Então, uma que é fácil, que eu tinha comentado já, que é fácil podar, é fácil manter, que é o oiti, né? Tá plantando bastante. Mas que fica grande, então, se a pessoa está do lado da fiação... Não é interessante, então do lado da fiação não é interessante, se não quiser ter o trabalho de poda, né? E o oiti também, ele não tem flores, é uma árvore boa para sombra, né? Então ele vai deixar a cidade verde, né? Mas é legal a gente ter uma cidade colorida, né? De repente combinar, né, com os moradores da rua e plantar aí árvores para a rua ficar bem colorida, né? O resedá também ela na verdade é um arbusto, né? Ela não chega a ser uma árvore, ela é um arbusto, mas ela sendo conduzida, ela fica com característica de árvore. Outra que é um arbusto também que o pessoal gosta muito, que é o manacá da serra. Só que o manacá da serra ele gosta de climas mais frios, né? Bem serra mesmo, né? O nome dele já diz. Então aqui no calor, às vezes ele acaba tendo um ciclo de vida curto, né? Por conta do calor. Mas é um arbusto também que as pessoas procuram muito, né? Manacá da serra, resedá, oiti. Tem algumas exóticas também que são interessantes, a magnólia, né? Então tem algumas árvores aí que dão sombra também e são boas aí para o arborismo urbano, porque não tem um porte muito grande, né? Então sempre dá preferência para as árvores de porte menor, né? Para você não ter trabalho aí com podas, porque mesmo que não é do lado da fiação, às vezes a copa pode começar a abrir também e a chegar no muro da casa ou na casa, né? Então é interessante essa poda lateral também. Então pensar em árvores de menor porte. Perfeito. E tem orientação aqui no município, né? Tanto no Bateia, Viveiro da Pai, junto à Secretaria do Meio Ambiente. Então, quando a pessoa vai adquirir, pegar sua muda lá, ela já tem essa orientação. Isso. Então, lembrando, a prefeitura, se a árvore for plantada no município de Batatais, não precisa ser no perímetro urbano, né? Pode ser em fazendas. Se a árvore for plantada no município, ela é doada, né, pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, tem algumas espécies lá na Secretaria do Meio Ambiente que eles fazem essa doação. E eles fazem também toda a orientação. No Bateia também a gente faz essa orientação e a PAI também, né, faz essa orientação. Então qualquer um dos órgãos mesmo públicos, né, ou entidades que fazem comercialização de mudas, a gente tem aí essa orientação. E lembrando também, às vezes algumas casas aí próximas a canteiro central de avenida ou praças, se você quer plantar uma árvore nesse canteiro central ou na praça, você tem que pedir autorização para a prefeitura, né? Então tem todo um estudo, né? Todas as praças de Batatais têm um estudo, então tem as espécies certas para ser plantadas aí nas praças, e aí você tem que pedir autorização na Secretaria do Meio Ambiente, né? Para fazer o plantio em praças e canteiros centrais. Perfeito. Até porque muitas vezes você tem na estrutura dessa praça tubulação de água, de esgoto, né? E tem que checar isso mesmo para a possibilidade. Ou fora praças que não são praças, são áreas institucionais que tem previsão de construções e etc. nesses espaços. A área de expansão urbana, né? Isso. Então às vezes é uma região onde você vai ter aí uma futura rua, né? Ligando aí um futuro bairro. Então foi o que aconteceu lá no Jardim Veneza, né? Fizeram uma rotatória, né, ligando ali os bairros ali, né? E naquela rotatória, antes de fazer a rotatória, tinha amora, tinha manga, tinha limão, tinha muitas frutas lá e cortou tudo, né? Então tivemos que cortar tudo para fazer a via. Então a gente tem que sempre ficar preocupado com essa área de expansão urbana e realmente, né, se tem alguma galeria, alguma adutora, né, ou de água ou de esgoto passando, então você não pode plantar qualquer árvore em qualquer lugar. Perfeito. E também é interessante se pensar exatamente nesse todo, né? Porque muitas vezes a Luciana coloca aqui, né, que ela plantou uma frutífera na calçada e depois se arrependeu.
né? É difícil conciliar, né, uma árvore frutífera na calçada. Exatamente, né? O que eu disse, além dos frutos que caem, né, dependendo de uma goiabeira, por exemplo, né, as crianças vão ver o fruto, vai querer subir na árvore, né? Então vai ter aí uma situação meio complicada, né? Seria muito interessante a gente plantar árvores frutíferas na rua, né? Imagina, ia ser muito legal, mas infelizmente a gente não tem estrutura para isso, né? De repente calçadas largas, aí, calçadas de 5 metros, né? Quem sabe, né? Mas é inviável, né? Totalmente inviável. A Sônia, a respeito de um ficus, né, se plantado na calçada, né? Quais os tipos de problemas? Isso, então o ficus ele tem uma raiz muito invasiva, né? Apesar dele não ter raízes que sobem, né, para cima da terra, até algumas espécies têm sim, mas geralmente ela tem uma raiz que aprofunda muito e ela sempre busca água. Então, às vezes, se tiver até canos de esgoto ou de águas pluviais, o que tiver ela arrebenta. Então, tubulações, né? E a relação que a gente tem que fazer é o que a árvore tem de copa para cima, ela vai ter de raiz para baixo, né? Então, o mesmo tamanho da copa é praticamente o tamanho da raiz. Então, essa raiz, se é uma figueira igual aquela que a gente tem, né, na entrada ali dos bancários, né, do lago indo para os bancários, aquela árvore ela está num lugar ali bom, né, ela está sadia, né, ela não cai fácil por causa dessas raízes muito profundas que ela tem, mas é preocupante se ali passasse uma adutora, né, se tivesse alguma adutora de água, alguma coisa passando por ali, realmente a gente deveria retirar aquela árvore. Na porta de casa, a figueira não é nem um pouco indicada. E o André perguntando, né, dessa problemática aí do óleo nas nossas praias, né, e do risco para as pessoas e para o meio ambiente, Fábio. Isso, então já tem várias reportagens aí falando, né, sobre o risco para as pessoas, mas se tiver o contato, né, direto, os animais é inevitável, né, eles vão ter o contato, então não é tão simples tirar isso da água também, apesar do óleo boiar, né, mas a gente tem que lembrar que ali ele está bruto, né, o petróleo bruto, então nem todo ele vai ficar boiando em cima da água, vai ter parte que vai afundar, é só a gente lembrar dos derivados aí que a gente tem do petróleo, né, o piche, querosene, gasolina, está tudo misturado lá, né, então são cadeias longas, né, cadeias de moléculas, né, grandes, que é difícil de reabsorção pela natureza, então demora, né, para a natureza sozinha se recuperar. Então é um problema muito sério, né, a gente tem que descobrir se está tendo ainda algum vazamento, né, se esse óleo está vazando de algum lugar ainda, ou se foi só pontual e agora tentar limpar as praias, mas de qualquer forma o impacto causado vai demorar algumas décadas aí para voltar ao normal. Uhum. E na questão prática também o cuidado com o próprio consumo, né, de peixes, de frutos do mar, dessas áreas, compromete toda a cadeia produtiva aí da pesca. Exatamente. Então a gente já tem aí o problema do plástico mesmo, né, depois do petróleo processado, né, que a gente tem vários plásticos diferentes, e esse plástico ele já contamina a carne dos peixes, né. Então imagina o petróleo bruto, né, ali, o tanto que não contamina também. Então o consumo, né, desses pescados, né, então deve ser com certeza evitado. Uhum. E nesse processo aí de limpeza, de conscientização, né, tem que se ter um alerta a todos mesmo, né? A gente viu muitas pessoas por conta própria tomando a iniciativa de limpar sem equipamento adequado e acabando sofrendo as consequências. Exatamente. Então a informação é sempre muito importante, né? Apesar de a gente estar distante, né? Às vezes se tem alguém já com viagem marcada para algum desses destinos, não chegar perto, né? Se vê que a praia está contaminada, evite, né, ir para locais assim. Infelizmente aí você vai ter um impacto muito grande assim local, né, cultural, por causa de turismo, né, o dinheiro que essas cidades ganhavam com o turismo vai começar a perder, esses trabalhadores, né, os pescadores que vão perder também, então a gente tem um impacto muito grande, mas infelizmente, né, o que a gente tem que fazer é evitar essas áreas, né, infelizmente a gente tem que evitar o contato, né, direto aí com essas áreas. Uhum. Quando se pensa também, né, nessa problemática ambiental que vivemos hoje, né, com a questão das queimadas excessivas que foram denunciadas, dessa questão do óleo, volta-se toda uma reflexão, né? O país vinha evoluindo na questão ambiental e precisa retomar
não só um discurso, mas as práticas mesmo com esses cuidados. Exatamente. Então, tem que ser uma decisão aí de cima, né, do governo, dos poderes públicos, tomar essa iniciativa, né, perceber que o meio ambiente, né, nós estamos nele. Se a gente tiver algum problema, com certeza a nossa vida vai ser afetada. Então a gente tem que estar sempre de olho aí nessas políticas públicas, né, participar ativamente, né, saber o que está sendo feito na cidade. Então a gente está vendo aí as obras, né, acontecendo lá na Washington Luiz, na Oswaldo Scatena, né, 14 de março, Oswaldo Scatena. Então ficar de olho, falar, vamos ver o que está fazendo, isso daí vai resolver, está sendo feita da forma correta, né? Mesmo está sendo feita da forma correta, né? A decisão foi feita correta, mas está sendo uma execução correta das obras, né? Então a gente tem que ser participativo, né? A gente tem que procurar saber o que está acontecendo na cidade, essa área agora de expansão urbana, né? O tanto de bairros novos que estão aparecendo na cidade, aí a gente já entra aí com a problemática de esgoto, de água, depois entra numa parte um pouco mais, aí sai um pouquinho do ambiente, mas vai ter impacto no ambiente também, que é esse aumento da população, vai ter emprego para toda essa gente, né? Então a gente tem que ir vendo pequenininho e aumentando e vendo toda a problemática que vai causar numa obra ou numa área de expansão urbana, então a gente tem que pensar que as questões não são tão simples de serem resolvidas, né? Então a gente tem um monte de coisa aí para a gente colocar na ponta do lápis e ver se vai valer a pena no final mesmo. Uhum. Voltando para a nossa questão local aqui, né, a gente tem falado aí da questão do plantio das árvores, desse período correto, mas a Fabiana coloca uma outra problemática, né, que não é só da cidade, mas do mundo hoje, que é do descarte em local incorreto, né, do lixo, enfim, né, a gente vive aí num momento que parece que os sofás se multiplicam sozinhos, né, nas vias públicas, e é um problema, né, de cada cidadão, né, do respeito, do comprometimento de cada um com a sua cidade. Então aí a gente sai até da responsabilidade da prefeitura, porque a prefeitura ela promove, né, a coleta de lixo, mesmo os volumosos, né, tem o local correto, né, que a prefeitura destina os volumosos que eu falo, guarda-roupa, sofá, né, esses móveis, coisas maiores, né, que não dá para ir no caminhão de lixo, mas tem o local correto, né, para ser descartado. E parece que a pessoa acha que é mais fácil você colocar um saco de lixo dentro do carro, andar 2, 3 quilômetros e jogar no meio do mato, né? Do que colocar na porta de casa, sendo que o caminhão vai passar aí 3 vezes na semana. Uhum. Então, cada um mesmo, cada um colocar a mão na consciência e perceber, mas não está na minha casa, eu estou jogando lá longe, então saiu da minha vista, está tudo certo. E não é assim, né? Vai sempre estar na casa de alguém, vai estar sempre no caminho de alguém, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso resíduo e a prefeitura, ela faz o trabalho dela. Onde tem, a gente chama popularmente de bota fora, né? Esses lugares que as pessoas têm costume de jogar lixo, a prefeitura limpa. Só que a prefeitura limpa hoje de manhã, hoje à tarde já tem lixo de novo. Então não é a prefeitura que está jogando lixo lá, são os moradores, né? Então a gente tem que olhar, tem que denunciar, né? Tem que perder esse medo da denúncia, né? Se a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, tem que denunciar mesmo. Então só vai começar a funcionar, né? A gente melhorar, e é um problema, assim, está no mundo inteiro, mas a gente tem que melhorar na nossa rua, né? Depois expandir para o bairro para chegar na cidade. Então a gente tem que olhar aí cada cantinho e ver se todo mundo está fazendo a sua parte. E entender, né, que o recurso que está sendo usado para limpar essas áreas que as pessoas descartam incorretamente está sendo retirado de algum lugar, né? Depois a pessoa reclama da ausência de um medicamento ou de uma outra problemática, porque ela contribuiu com a falta desse recurso ao fazer uma coisa irregular. Com certeza, mesmo aí o uso de água sem necessidade, né? Então, mas eu estou pagando a minha conta, mas você está tirando a água de outras pessoas que poderiam estar usando, né? E a mesma coisa do dinheiro, setores da prefeitura que poderiam estar usando esse dinheiro, está tendo que deslocar funcionário, caminhão, né, maquinário, às vezes trator, porque às vezes só mão de obra ali, uma enxada, uma pá, você não consegue tirar o resíduo. Às vezes tem tanto lixo no lugar que você tem que ir com trator, né, trator e caminhão para tirar. Então é funcionário, é combustível, é uma mão de obra, né, um gasto desnecessário.
É desnecessário. Sem dúvida, sem dúvida. E impacta na vida de todo mundo que está à volta, né? A gente nitidamente percebe isso, né? E a gente só vai sanar essa questão com o comprometimento de todos, né? Olha, a gente já tem os coletores aqui de material reciclado, de parte dos materiais. Eu conversava com o Rodrigo essa semana, nós estávamos falando do Cataqui, que é o aplicativo, né? Que a gente pode baixar no celular aí e descobrir qual que é o coletor mais próximo, que tipo de material ele coleta, se ele busca em casa, se eu tenho que levar. Mas se todo mundo começar a ter essa responsabilidade, a gente vai gerar menos resíduo, você vai ajudar várias pessoas que ganham a vida com isso a ter uma condição de vida melhor, né? E a gente vai gastar menos recurso no aterro, que custa para todo batataense, e logo esse dinheiro pode ser revertido a outras coisas para a cidade. Lembrando também que esses resíduos, né, nessa época de chuva agora, vira criadouro não só de mosquito que transmite aí dengue, chikungunya e outras doenças, mas várias outras pragas, né, que acabam se aproveitando ali desse resíduo, né, para fazer de moradia ou de conseguir alimento, né? Então a gente tem toda essa questão aí ambiental e de saúde, né? Saúde. Uhum. E interessante também pensar, né, o quanto se todo mundo começar a observar o seu lixo, né? Olha, vou fazer uma compostagenzinha no meu quintal, né? Olha, vou começar a comprar tal coisa solta, não mais já embalada, né? A gente consegue fazer uma redução drástica disso. Com certeza, esse é o que a gente chama de consumo consciente, né? Então, o consumo consciente, ele é muito importante em todos os lugares. Então, o tanto de lixo que você gera, né? O tanto de resíduo que você coloca para fora aí no final do dia. Então, a gente tem que prestar atenção nessas embalagens e tudo isso que a gente consome. Fábio, Karina parabenizando pelas colocações e perguntando a respeito de mudas, né? Onde adquirir, né? E como fazer esse contato lá no Bateia. Isso. Então, o Bateia fica lá no Central Park, na rua Alfeu Gasparini, número 220. A última rua do Central Park. O nosso telefone é o 3761-7757. Não só para adquirir mudas, né? Mas quem quiser ir lá conversar um pouco, né? Entender melhor essas questões ambientais, as portas estão sempre abertas. Lembrando que as nossas mudas lá, a gente tem poucas para a área urbana, né? Porque as nossas mudas lá são para reflorestamento. Então, normalmente, ali a gente tem mais árvores de grande porte. A gente até tem Resedá, Manacá da Serra, tem Oiti, né? Tem algumas árvores para arborização urbana, mas o nosso foco realmente é para reflorestamento, né? Então, são árvores aí de grande porte. Quem tem uma chácara, uma fazenda, né? Ou mesmo quem tem um quintal grande, a gente vai ter algumas frutíferas que dá para plantar no quintal, o araçá, goiaba, pitanga, acerola. Nós temos essas mudas lá no viveiro. Fica aí o convite para todos conhecerem o viveiro. Juliana colocando uma outra questão interessante também, né? Do impacto ambiental que nós temos na rotina nas cidades, com vários animais silvestres entrando no ambiente urbano, fora animais importados aí que nós trouxemos e que se tornaram também uma problemática, né, Fábio? Com certeza. Então, até as pessoas nem sabem disso, né, mas o sagui, é aquele macaquinho, a gente vê muito aqui nas matas, né, às vezes atravessando a rua até lá no bosque, é aquele macaquinho preto com a carinha branca, né? Ele não é da nossa região, né? Então, ele foi trazido lá do norte, nordeste. Ele é de Mata Atlântica, mas é mais lá pro norte mesmo, pro nordeste. E ele foi trazido para cá, então ele é invasor também, né? E aí a gente tem esse monte de animal que está tendo um impacto muito grande na zona rural e acaba vindo para a cidade. Então, serpentes, escorpiões, aves, né? Várias aves a gente está vendo aí que estão invadindo a cidade cada vez mais. O tucano, por exemplo, né? O tucano é uma ave que a gente praticamente não via na área urbana e agora ele está vindo mais para a área urbana, né? Então, de repente, essa questão aí do número de pombos, né, aumentando, a gente vê aí pessoas que, infelizmente, alimentam pombos, né, em praça, em calçada, joga lá farelo de milho para alimentar pombos. E pombo também não é nativo? Não, o pombo também não é nativo, né? É isso. O pardal também, né, é europeu, o pardal também não é nativo. E as pessoas jogam milho, jogam comida para esses animais e aí você acaba atraindo outros animais, né, para
para o meio. O pombo, além de trazer várias doenças aí, a gente tem um problema sério aí da invasão das casas, as fezes, né, que transmitem doenças. Então, a gente tem um problema sério. E os tucanos, eu vejo esses tucanos vindo para a cidade. O tucano, pouca gente sabe, né, mas ele come ovos e filhotes de outras aves. Então, eles devem estar vindo aqui já para comer esses filhotes de pombos que estão sendo chocados da cidade. Então, às vezes vai limpar o telhado, vai limpar uma calha, você acha lá um ninho de pombo. E é o que a Maria Fernanda coloca também, maritacas, por exemplo, né? Também não era comum e agora... Isso, a gente ouve aí as maritacas gritando por toda a cidade. Então, não, tinha algumas até, né, uma ou outra, mas realmente tem lugares aí que você ouve elas do dia inteiro. Lá no Bateia mesmo, né, a gente está perto ali de uma área de preservação ambiental, então a gente tem bastante animais assim que aparecem, mas não apareciam em tão grande quantidade. Mesmo a gente estando perto ali, né, da área de preservação permanente, não aparecia tantos animais e realmente agora está aparecendo gambás, vários animais aí, serpentes, né, estão aparecendo aí com maior frequência. O Christian coloca uma coisa também interessante, né? Se animais como os pombos, por exemplo, né, não são nativos e transmitem doenças, por que não se pode fazer controle como se faz com os ratos? Nós entramos em várias questões aí ambientais bem complicadas, né? Porque seria um extermínio, né? Então o rato também, né, acaba sendo um extermínio. É que o rato é mais fácil de controlar, né? Ele não tem asa, então ele fica um movimento ali, ele não se espalha tão rapidamente como o pombo, né, que é um animal que voa. É complicado. Até o pessoal da escola Alzira Acra, né, entrou em contato comigo há pouco tempo. Eles estavam reformando lá o forro e tinha vários pombos. Aí falou, tem ovos e tem filhotes, o que a gente faz? Vai matar, né, os filhotes, vai jogar fora os ovos, né? Então é complicado a gente tomar essa decisão, né? Apesar de ser um animal invasor que transmite doença, tem ali algumas questões, eu acho que até éticas, né, que a gente tem que tomar um cuidado, né, quando a gente vai tratar desses assuntos para não fazer nada muito errado, né? Perfeito. Fábio, eu quero agradecer a participação, a presença conosco, deixar o programa sempre à disposição, né, e esperar aí que a gente tenha uma consciência, né, de aproveitar esse período de chuvas aí, plantar a sua árvore, né, aproveitar o período aí para fazer aquele jardim novo, aquela hortinha lá e aproveitar as chuvas para embalar aí nessa ação. Exatamente, plantar as árvores certas no local correto, né? Isso a gente espera, né, que aconteça mais na cidade. Maravilha. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho aí da importância da vacinação dos nossos pets aí. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com a veterinária aqui, com a Silvia Faraco. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, obrigado a você pelo convite. Silvia, vacinação, né, a gente vê da importância disso para os pets, em especial cães e gatos, ainda mais agora que nós estamos, né, com um período alarmante aí de algumas endemias relacionadas aos cães. A vacinação, ela é sempre uma medida muito importante. E a vacinação, na época do inverno, a gente tem mais a sinomose, né, que é uma doença extremamente grave e que muitas vezes acaba levando o animal a óbito, né? E agora, no verão, a gente tem um aumento maior das pulgas, carrapatos e das doenças gastrointestinais, né? E aí a gente tem bastante a questão aí da parvovirose. A parvovirose, ela é uma doença que ela chama muito a atenção do proprietário, porque o animal vomita, né, e tem uma diarreia muito fedida. Então isso mobiliza muito o proprietário, né, porque logo ele fica desesperado, ele enxerga muito fácil essa doença, diferente de outras doenças, né, por exemplo a sinomose. E então é muito importante que a pessoa, principalmente os animais jovens, porque a parvovirose ela é mais comum em animais mais jovens.
e que a pessoa verifique aí se está com essas vacinas em dia. Às vezes a pessoa vai deixando para o mês que vem, e aí o animal tem aí 8 meses, 10 meses e acaba tendo a parvovirose. E aí acaba ficando muito mais difícil, né? Para a gente cuidar do animal, a pessoa acaba gastando muito mais para fazer o tratamento. E às vezes tem animais que até também morrem, né? Alguns animais salvam, alguns animais morrem. Então é muito interessante, é muito importante que a pessoa faça a vacinação. E dentro aí dessa questão da parvovirose, talvez algumas pessoas não saibam disso, a parvovirose, ela é um vírus que ela veio do gato. Então, no gato, ela é conhecido como panleucopenia felina. E aí o vírus acabou sofrendo uma mutação e começou a pegar nos cães, né? Isso aí foi lá pela década de 80 que aconteceu, que veio esse grande surto de parvovirose. E com efeito desastroso para os cães, né? No gato não é tanto... O gato também passa. É que o gato, agora que ele está ganhando esse status, né, de animal de estimação, mas sim, o gato também tem esse episódio de vômito e diarreia. E o que é pior é que esse parvovírus canino, ele consegue infectar o gatinho também. Perfeito. Por isso a importância aí de se vacinar, de fazer essa cobertura. E aí é o que a Regina pergunta aqui, né? Essa vacina, ela está no pacote das V8, V10? Sim. A vacina, tanto a V8 quanto a V10, ela contém a cepa do parvovírus, né? É importante que a pessoa faça o esquema de vacinação e que essa pessoa, que o animal, né, seja acompanhado por um médico veterinário, porque aí o médico vai fazer o controle de outras doenças concomitantes. Por exemplo, a giardia, ela é um facilitador da parvovirose. Então tem que se conciliar também aí, né, vermifugação com vacinação. Exatamente. Olha, a gente não vai escapar de um controle de ectoparasitas, de uma vasilha sempre limpa, de uma ração de boa qualidade, né, e de um acompanhamento profissional. Com relação aos gatos, né, a Cristina perguntando, como é que funciona o esquema de vacinação deles e se a vacina é similar à dos cães? A vacina dos gatos, ela é uma vacina de felinos, né? E o gato, ele vai tomar de 2 a 3 doses, com um intervalo aí de 28, 30 dias. E a vacina do gato, a gente tem uma vacina que ela é mais completa, né, que é com a leucemia felina, e tem as outras que são a quádrupla, que aí ela não tem a leucemia felina. E dos cães? A gente falava do esquema de vacinação, mas a gente não explicou, né? Como é que funciona esse esquema de vacinação deles? É anual, é uma dose, é mais de uma? Quando o animal é filhote, ele vai precisar de uma sequência de doses. Porque a gente tem a interferência dos anticorpos maternos. Então, quanto mais bem tratada é essa mãe, quanto mais bem alimentada é essa mãe e vacinada, maior é a quantidade de anticorpos maternos, né, que é a imunidade passiva que ela vai passar para os filhotes. Por isso que é necessário que você faça várias doses. Quando você tem um animal com mais de 4 meses, você não tem mais os anticorpos maternos. Então, nesse caso, 2 doses já são suficientes. Essas doses, elas vão ter que ter um intervalo de 21 a 28 dias. E aí o animal está imunizado. Algumas doenças, elas até têm a vacina, né? Ela tem uma durabilidade maior do que 1 ano. Só que a gente tem que pensar que a gente vive num país tropical que é altamente facilitador para a proliferação dos vírus e das bactérias. E também a gente tem que pensar que da nossa população canina e felina, de 30% a 35% apenas
são vacinados. Então você tem um desafio, né? Você tem vários vírus e bactérias no ambiente, né, ao redor, na comunidade. Então é muito mais difícil para o sistema imune conseguir se defender, porque ele está sendo bombardeado o tempo todo. Por conta disso, a gente faz a vacinação anual. E é interessante entender esse esquema todo, né? Entender a importância, né? É a pergunta na sequência aqui do Cláudio, né? É anual porque os vírus se comportam como da gripe? Você tem mutação? Como é que funciona? Então, é por conta disso aí. Na verdade, você tem a população que é efetivamente, a população canina e felina, que é efetivamente vacinada, é muito pequena. Então, você tem vários pontos onde você tem animais doentes e esses animais estão espalhando vírus e bactérias. Então, o desafio para o animal é muito maior, para o sistema imune do animal é muito maior. Se conseguisse fazer cobertura total, você aí a gente conseguiria dar um intervalo maior, tá? Na questão aí da leptospirose, a vacina da leptospirose, ela tem uma efetividade menor. Então, às vezes, o intervalo dela teria que ser até mais curtinho. Agora, com o avanço da tecnologia e tudo mais, as empresas, né, que produzem as vacinas estão dizendo que hoje em dia que as vacinas da leptospirose, elas aguentam também 1 ano. E isso vai depender também, por exemplo, se é um animal de abrigo, né? Então você imagina o desafio, né? Que o tempo todo aquele animal está entrando em contato, além do estresse, que você vai ter aí uma queda no imunológico, você vai ter o tempo todo chegando animais com vírus e bactérias. E a gente percebe também o hábito geral, né? Hoje, olha, um cãozinho de apartamento, por exemplo, né? Tá num ambiente mais seguro, vamos dizer assim, né? Então você acaba tendo outras realidades, né, que mudaram também o perfil do cuidado aí. Sim. Uma boa alimentação é fundamental. Uma vida boa é fundamental. Quer dizer, às vezes é bastante comum quem tem gatos se empolgar com a história dos gatos, né? E para o gato viver numa comunidade muito grande é muito estressante. Às vezes você pode perceber as brigas, às vezes você não percebe as brigas, mas isso não quer dizer que não haja conflito, que não haja bullying, né, felino. Então, às vezes algum gato pode se sentir acuado, mesmo que você não veja a briga. Mas às vezes esse animal, ele se alimenta pior, ele bebe menos água e ele vive em constante estresse. Ou seja, o sistema imunológico desse animal, ele vai sofrer, porque o estresse é um fator que diminui muito a capacidade de proteção do animal, do ser humano, enfim. E também é interessante pensar nisso, né? O quanto essas rotinas estão ligadas, mas a pessoa tem que pensar na rotina toda do animal. Fala assim, não, meu cachorro fica só no apartamento, não tem como se contaminar, mas passeia todo dia. Sim, né? Claro. Ou ele vai ao pet tomar banho, então ele é exposto. É diferente... Pensando aí mais na questão, por exemplo, de pulgas e carrapatos, né? Você tem um cachorro que mora num quintal com outros animais ou numa chácara e um que vive no apartamento. É óbvio que você vai dar o remédio que combate a pulga e carrapato. A probabilidade desse animal que fica fechadinho lá no apartamento, o remédio vai funcionar super bem, porque o desafio ambiental é menor. Agora, quem vive na chácara, que o tempo todo está chegando gambazinho, sagui, né, ou ratos, enfim, você vai estar tendo sempre um aporte de pulgas e de carrapatos, enfim. Então o desafio é muito maior. Dentro da questão da vacinação também, a gente não teve vacinação antirrábica, né, que sempre era fornecida aí por uma
política pública, né? Como é que você acha que isso vai impactar e como é que você tem sentido isso? Olha, é de extrema importância que a pessoa responsável por um animal, que ela realmente providencie essa vacinação. A vacinação, ela não está sendo oferecida de uma maneira tão generosa como era antigamente, né? Assim como foi em outras épocas. Mas a pessoa pode ligar lá na vigilância sanitária e tentar agendar. Caso a pessoa não consiga, uma vacina antirrábica é muito barata. Então, eu acho que a pessoa necessariamente tem que procurar e tem que vacinar. Porque alguns meses atrás teve uma mulher que morreu no Rio Grande do Sul, no Paraná, sei lá, por uma mordida de um gato. Então, isso não é uma brincadeira, é uma doença extremamente séria. E a gente não está podendo brincar, né? Com todas essas coisas que a gente está vendo aí que está acontecendo. Então, é de fundamental importância que a pessoa se organize e vacine os seus animais. Se a pessoa tiver 10, vacina 1 por mês. Mas é importante vacinar. Não dá para a gente ficar bobeando nisso não, porque é sério. E pensar justamente nisso, né, de ter essa responsabilidade. Quando a gente fala de raiva aí, né, você tem outros animais silvestres como morcegos que podem se contaminar e são eles que acabam contaminando os nossos. Então tem que ter uma observação nisso mesmo e procurar a medida particular já que a esfera federal cortou a vacinação. Isso é importante. Quando a pessoa tem um animal, ela assume uma responsabilidade e isso é sério mesmo. Por exemplo, essa vasilhinha de água, ela tem que ser lavada todos os dias, com bucha, esfregar, pela questão da dengue. O quintal, né, onde o animal vive, tem que ser limpinho, essas fezes recolhidas, porque vai que chega o mosquitinho da leishmaniose aqui, né? Então, a questão da higiene, controle de parasitas, uma boa alimentação, tudo isso é importante. Eles têm as mesmas necessidades que nós, seres humanos, temos, né? De ter uma vida com tranquilidade, né? Não dá, por exemplo, para você colocar 2 cachorros que ficam o tempo todo brigando, porque isso é um horror, é uma tortura para o animal, né? Ele tem que se sentir bem na casa dele. Ana Clara perguntando, né, na média aí, né, qual seria o custo de uma vacinação de raiva e dos pacotes completos aí, né, que se tem e disso, né, se a gente for pensar a vacinação, a de raiva ela não está no pacote das vezes, ou existe? Não, antigamente existia, mas agora não existe mais. Ela é fora do frasquinho, né? Então, quando a pessoa vai fazer uma vacinação anual, o animal vai levar 2 picadinhas, uma picadinha da vacina da raiva e uma picadinha da V8 ou V10. Estas são as vacinas ditas essenciais, tá? Então, essas vacinas, todos os animais teriam que tomar. Vai variar e o valor vai ficar entre R$90, né, esse valor é um valor aproximado dentro de uma clínica veterinária. Muda por porte de animal nesse caso ou não? Não. A dose, ela é única. Não importa se você vai vacinar um pincher ou se você vai vacinar um dog alemão, tá? Não importa se são 300 gramas ou se são 30 quilos. Essa é uma dose fechada. Perfeito. Também é interessante a gente pensar nos outros cuidados, né? É o que você colocou e que o Kleber pergunta aqui, né? Leishmaniose não chegou na nossa região, né? Ainda não. Mas também é uma problemática e que é questão de controle e como se controla a dengue, né? São cuidados de manutenção que dependem da pessoa e isso também é um grande problema. Sim. Isso vai ser um grande problema. E nesse caso aí da leishmaniose, esse controle de matéria orgânica, né?
ele é muito importante, já que o mosquitinho ele se reproduz nesse tipo de material. Folhas em decomposição, etc. Né? Nós falamos aí da questão da doença do momento, né, que são as parvoviroses. O Hamilton perguntando aqui, né, quais são os sinais, né, você já tinha falado de alguns, né, e como se procede o tratamento, no caso. Basicamente, a parvovirose, ela é um vômito, né, um vômito severo, e uma diarreia também, geralmente muito fétida, e geralmente ela tem sangue, né? Então ela vai ter aí uma cor de tijolo ou avermelhada ou mais sangue mesmo. E o tratamento, na verdade, ele é um vírus, né, que provoca essa doença. Ele é um tratamento de suporte. Então a gente vai tentar controlar o vômito, vai hidratar o animal, uma vez que a maior causa de morte é a desidratação e, em segundo lugar, a septicemia, porque aí como o animal, o parvovírus, ele faz como se fosse um furacão que passa assim numa floresta. Ele vai necrosar, ele vai derrubar a vilosidade intestinal. E é exatamente, você imagina, né, um lugar cheio de árvores, de repente passa um furacão e derruba tudo. É isso que vai acontecer no intestino. Com isso, você vai ter uma exposição muito maior dos vasos, e aí as bactérias podem adentrar a corrente circulatória e aí você vai ter uma septicemia. Então, o que mais mata, em primeiro lugar, é a desidratação e, em segundo lugar, a septicemia. Então, a gente vai tentar controlar isso para que o organismo do animal consiga combater o vírus. Perfeito. De um modo geral, a doença ela tem um curso aí em torno de 3 a 7 dias. Perfeito. E é isso, né? Hidratar muito o animal, porque a gente sabe que o que acaba matando é a desidratação, né? E medicar para controlar as infecções. Mas, né, de novo, né, enfatizando isso, é muito melhor vacinar, né, que você tem a garantia da prevenção, o custo é menor, né, e a qualidade de vida do animal também. Nossa, e o tanto que sofre o animal, você vê quando a gente passa mal, que a gente tem, né, uma cólica, o tanto que dói, o tanto que a gente sofre. E para o animal, assim, é muito, muito triste, né, muito sofrido. Perfeito. Silvia, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e esperar realmente que a gente tenha essa consciência, né, das pessoas e que não deixem seus animais sofrer por irresponsabilidade. Obrigado pela participação conosco. Obrigada a você, Luciano. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que 18h30 tem Cidade na TV. Ficamos na companhia da TV Brasil e voltamos na segunda, como sempre, logo após o Fique Sabendo.